Aí veio o enfermeiro e tirou o roupão. Ora, o centro cirúrgico é muito frio, é muito gelado, né? E aí, gente, eu pelado lá, preso, né, os braços estendidos aqui, nu naquele frio de lascar, parecendo um frango lá, todo exposto, né? Os enfermeiros rodando para lá e para cá. Então os enfermeiros saíram, né, para verificar alguma coisa, eu fiquei sozinho lá na sala. Logo depois vem um outro enfermeiro e falou assim, vai atrasar um pouquinho, estão ajeitando o novo gerador. Eu fiquei lá um tempão, 40 minutos, 45, naquele frio, sem ninguém lá. A sensação de vulnerabilidade é muito grande, você está nas mãos de profissionais, você está fora do seu controle, você está ali nu, exposto, frio, né? E aí eu percebi um mecanismo do meu corpo, que eu já tinha previsto. Eu sentia que o corpo queria liberar adrenalina, por causa da vulnerabilidade da situação, por causa do instinto de sobrevivência do corpo, o medo que o corpo tem, e eu sentia que o corpo começava a dar uma carga nervosa, mentalmente então eu apaziguava meu próprio corpo, falei, calma, vai dar tudo certo, eu estou tranquilo, e aí eu começava a pensar em outras coisas para não deixar o corpo ativar a adrenalina, né? Porque eu estava tranquilo, era o corpo que estava dando o comando para reagir, né? E eu, então, calma, tranquilo, e comecei a pensar um monte de coisas aleatórias, comecei a brincar com o ridículo da minha própria situação de estar ali igual um frango, todo exposto, né? E me acalmei, então. E aí, para me distrair, pessoal, comecei a pulsar luz branca na minha testa. Como é hábito meu, eu gosto de pulsar luz no chakra, sempre que eu lembro, pulsei luz branca, enchendo com calma, pulsação como um pequeno sol aqui dentro da testa, com calma, pulsando aqui nas têmporas, tem 2 chakras laterais nos lados da cabeça, o chakra coronário, era a área que eu estava tranquilamente pulsando e dilatando a aura da minha cabeça. Para minha surpresa, do meu lado esquerdo, aparece um espírito, uma mulher nua, magérrima, né? E esta mulher, percebi claramente que era um espírito sofredor, ela encostou perto de mim e eu de olhos fechados, mas eu via pela lateral esquerda da cabeça. E ela falou assim, moço, por favor, me ajuda. E aí claramente eu percebi que era uma mulher que tinha desencarnado num parto, eu não sei se naquele hospital, não sei em que dia, não sei quando, mas claramente ela tinha saído do corpo de vez, num processo de parto que eu não tinha detalhes, mas eu sentia isso. Aí o que eu fiz? Eu pensei comigo mesmo, né? Falei, caramba, até aqui, todo ferrado, exposto igual um frango, rola uma assistência, né? Que aconteça o melhor. Eu comecei a pulsar a luz pelo lado esquerdo, por toda a lateral esquerda do meu corpo, da cabeça aos pés, vibrando. Eu sei fazer isso, né? As práticas de tantos anos de desobsessão e de assistência, comecei a vibrar lateralmente, ela foi envolvida na luz, vieram 2 mãos invisíveis e puxaram ela para trás. Eu sabia que eram os mentores dando uma assistência. Aí aquela imagem sumiu, os enfermeiros entraram ali, estavam mexendo nas coisas. Eu fechei os olhos de novo e comecei a pulsar energia de novo, continuei fazendo aquilo. Aí é que rolou a primeira das surpresas que me motiva a fazer esse relato para vocês, que não é o trâmite da operação, mas é o que rolou no extrafísico concomitante à operação. E eu estou contando todos os detalhes para ter o contexto completo, para vocês entenderem qual era meu espírito, meu clima psicológico e físico naquele momento. Estou pulsando luz branca, de repente abriu a clarividência, e na minha tela mental, em relação a mim, tipo 3 metros no ar, em relação a onde eu estava, surgiu uma mulher desencarnada, enorme, né? Ela plasmava aquele arquétipo da Pachamama, a Madre Terra, né? O conceito da Mãe Divina dos povos indígenas andinos. A Mãe Divina, a Pachamama, muito cultuada na área do Peru, na área da Bolívia, algumas áreas do norte do Chile e algumas áreas do norte da Argentina. Aqui no Brasil a gente não conhece muito, mas é uma tradição andina. E acontece que eu escrevi o ano passado um texto, quando eu vi essa mesma entidade, e 3 anos antes eu tinha escrito um texto em homenagem à Pachamama, que foi uma intuição que eu tive. Então a mesma entidade que eu vi o ano passado aqui na minha casa, e escrevi o texto, e eu vou pedir o Jefferson para colocar na descrição do programa ali os 2 links dos 2 textos para vocês lerem as 2 vivências que eu tive com essa atmosfera da Pachamama.
Era um rosto de uma mulher já cinquentona, né? Indígena, cabelos grandes, os braços dela abertos, um manto, e por baixo do manto as estrelas, gente, o espaço sideral. E ela não tinha, era luz o resto do corpo dela. E ela assim, ó, fazendo como se me desse um passe. Eu entrei num estado alterado, pessoal, na energia daquela criatura, aquele ser de luz que estava ali. Entrou uma onda de sentimento alto e naquele instante eu sabia que tudo rolaria certinho na cirurgia, que era para eu ter paciência com todo esse trâmite que era do corpo e que estava tudo certinho, tudo no lugar correto para que eu então ficasse em paz. E eu já estava bem, já estava trabalhando, mas quando eu vi ela e entrei na vibração dela, pessoal, foi uma coisa emocionante. Eu não estou falando de emoção que te desequilibra, estou falando de sentimento alto, que eu não tenho como mensurar e nem compartilhar para vocês o que eu senti. Eu só sei que o que eu senti foi muito bom, sabe? Uma interpenetração de uma luz clarinha, serena, paciente, tranquilíssima, né? E ao mesmo tempo sem me relaxar mentalmente. Eu estava lúcido totalmente e aquele ser. E aí o médico entrou, o médico principal, eu abri os olhos, deixei de ver esse ser de luz, mas fiquei com toda aquela energia, o impacto psicológico para mim, mental e emocional e energético foi enorme. E aí o médico me explicou o procedimento que ele ia fazer e me disse o seguinte: só estamos esperando o anestesista chegar, ele já está vindo. Aí um enfermeiro falou para mim assim: você não estranha, porque aqui nós estamos adaptados num centro cirúrgico que não é o nosso, da gastro, para fazer a sua cirurgia, né? Então fica à vontade. Eu comecei a escutar choro de criança, bebês. E aí o enfermeiro veio e falou assim: você está escutando esse choro de criança? Nós tivemos que ocupar aqui essa sala cirúrgica, que é do lado da obstetrícia. Estão rolando vários partos hoje. Por isso esse choro de criança que você está escutando aqui, rola parto o dia inteiro. Então não estranha, nós estamos anexados no centro cirúrgico da obstetrícia, onde nós pegamos emprestada a sala para fazer as nossas cirurgias. Eu comecei a rir, pessoal. Mãe Divina, Pachamama, né? Mãe Divina, nós estamos ali numa maternidade do lado, obstetrícia, e ali aquela entidade que tinha aparecido era uma mulher que tinha desencarnado num parto, eu não sei quando nem em que condições. Aí eu comecei a linkar e conectar os pontos. Eu falei: caramba, as coisas estão muito interligadas. Aí entrou o anestesista, um homem quarentão, cabelo já ficando grisalho, magrinho. Ele começou a conversar com o médico e os enfermeiros, e eu notei que ele tinha um sotaque castelhano. E aí, quando ele chegou perto de mim com a máscara, com o anestésico, eu falei assim: você tem sotaque, né? Você é da América do Sul, de qual país? Ele falou assim: eu sou do Peru. Eu estou no Brasil aqui há muitos anos e eu gosto muito aqui do Brasil, mas eu sou peruano. Eu comecei a rir, gente. O culto a Pachamama é um culto andino, principalmente no Peru e na Bolívia. E aí, eu não podia falar para ele que eu estava vendo aquele ser de luz. Aí eu falei assim: escuta, eu estudo um pouco culturas e mitologias, e eu sei que lá no Peru, na sua terra, fala-se muito da Pachamama, a mãe divina andina, existe um culto oriundo da tradição indígena clássica, né? Ele abriu um sorriso e falou assim: Pachamama, tanta história meu pai e minha mãe me contaram. Pachamama, do Peru. O cara ficou super alegre. De alguma forma, eu ter falado aquilo, tocou o cara começou a brincar comigo. E aí eu comecei a pensar: poxa, Pachamama, mãe divina, estamos do lado de um centro de obstetrícia, criança nascendo, uma entidade que chegou aqui, que desencarnou num parto, e agora um anestesista peruano. Pô, e a Pachamama, o culto principal dela é na área do Peru. Eu falei: caramba, as coisas estão muito interconectadas. Comecei a rir comigo mesmo, por dentro. Aí ele encostou a máscara com o gás do anestésico e falou assim: vai contando e respirando fundo. Eu pensei: eu vou aproveitar o amortecimento do anestésico, vou ficar preparado para escapar para fora do corpo, né? Me ejetar, ficar na posição de eject, para... Nem adiantou, não consegui chegar nem no 3, apaguei solenemente. Acordei quase 3 horas depois, com a nítida sensação de estar caindo de grande altura para o lado esquerdo. A sensação, eu nunca tive uma repercussão física tão forte como essa. A sensação de vir de outro lugar, mas sem lembrar de nada. Tum! E aí bater no corpo e abrir os olhos e falar: caramba, eu caí dentro do corpo.
Eu não lembrava de nada, mas a nítida sensação, um segundo antes de despertar, eu despertei aqui, bum, despertei fisicamente, segundos depois. Abri os olhos, um enfermeiro do lado falou para mim, foi bem sucedida a cirurgia, vamos levar você para o quarto para recuperação. Me levou para o seguinte, a quarta-feira, rolou a segunda experiência que eu quero narrar para vocês. E um detalhe, todo o tempo dessa primeira noite do pós-operatório, eu fiquei me lembrando da Pachamama, eu fiquei dentro daquela energia, pensava nisso, eu retornava toda a sensação, meu corpo ali todo, né, ferrado no pós-operatório, mas eu bem tranquilo naquela energia. Ela me passou uma energia que ficou comigo. Gente, foi uma bênção, uma assistência. Esse é um dos motivos de eu estar contando esse relato em homenagem a essa ajuda espiritual que eu tive. Sabe, eu não pedi nada, na hora da operação, eu ergui o pensamento para que rolasse tudo de bom, dentro de uma perspectiva universalista, que aconteça o melhor para a minha evolução e que o universo determine qual é o caminho para onde eu vou, se é ficar aqui, se é partir, mas que eu seja positivo em qualquer caminho e situação que a vida me colocar. Mas foi muito legal, porque era totalmente fora de qualquer coisa que eu pudesse prever. Uma entidade ligada à tradição andina, que eu vi apenas uma única vez. Bom, passei aí, para finalizar essa história toda, ontem, né, dia 16 de julho, não, antes de ontem, desculpa, dia 15 de julho, sendo que a operação foi no 20 e pouco de junho, mais ou menos, eu estava fazendo um trabalhinho de energia aqui, quando aparece na minha frente, quem? Aquela mulher que desencarnou num parto. A mesma mulher, gente, tá? Dentro de um facho de luz, ela lentamente foi despertando. Os mentores deixaram ela numa espécie sei lá, de espera num campo energético para concluir esse trabalho. E aí eu comecei a projetar energia e eu comecei a sentir tudo que ela sentia, pessoal. Toda a emoção dela, os dramas dela, ela estava consciente que estava desencarnada, mas o trauma, ela ficou grávida durante meses sonhando com a criança e morre ela no parto. Eu não sei a criança, o destino que teve. E eu sentia tudo. Por quê? Muitas vezes, no trabalho de assistência, não é só o lance da energia. Às vezes, os mentores drenam as emoções, os pensamentos e passam através de você como médium e limpam. Naquele instante que passa por você, é como se você fosse a pessoa. Você sente tudo. E eu totalmente consciente de que as emoções que eu estava sentindo eram dela. Eu aqui tranquilo, as emoções dela passando. É claro, não é fácil. Para fazer isso tem que ser um médium experiente. Anos de desobsessão, anos de saídas do corpo, fazendo assistência, eu estou acostumado com isso, né? Mas não é agradável, mas eu tenho noção da responsabilidade disso. E aí, lentamente, ela foi diluindo e sumiu na luz, levaram ela. Mas veja, esperaram tudo acontecer e voltando ao normal para completar esse trabalho de assistência. Os motivos, realmente eu não sei. Aqui embaixo a gente não sabe de quase nada. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, esses relatos. Estou no lucro depois de ter passado pela cirurgia. Fiquei muito contente comigo mesmo de ter levado na esportiva, no bom humor, não ter me